Neste país, a floresta é tão ampla quanto o oceano. Uma terra de mistérios reside sob as nuvens. Os exploradores vão revelar os segredos desta região. Eles vão sobrevoar Honduras, um país pequeno que faz fronteira com as Américas do Norte e do Sul. Está entre os oceanos Pacífico e Atlântico e se situa na América Central. Com 8 milhões de habitantes, ocupa uma área de 110 mil quilômetros quadrados na junção da terra com o mar. Honduras é limitada apenas pelas marés de 2 oceanos enormes. É coberta por florestas amplas. Abriga habitats raros, florestas nubladas, mangues e recifes de coral. Foi dominada pelos poderosos impérios Maia, Espanhol e Americano. É o lar de mistérios arqueológicos. Desejada pelos conquistadores na busca por ouro e finalmente libertada. O país passou por mudanças enormes ao longo da história. Do ar, os exploradores liderados por Olivier Quiabodot vão descobrir como esta terra pouco conhecida está atualmente. Como os exploradores do passado, eles vão procurar uma passagem de um oceano para o outro. A viagem começa no Mar do Caribe. Os primeiros navegadores devem ter visto as ilhas da Bahia aparecendo no horizonte. Rumo ao oeste, seguindo os golfinhos, eles tentaram passar por estas águas rasas. E muitos navios naufragaram nos recifes traiçoeiros. Para os pioneiros, esta região era muito perigosa. Mas para os exploradores, o Recife mesoamericano é intrigante. Ele começa em Yucatán, no México, se estende até Honduras e cerca as ilhas da Bahia. Esta estrutura viva se estende por mais de 960 quilômetros. Visível da Lua, o Recife foi construído ao longo de milhares de anos por criaturas minúsculas. Esta barreira de corais protege o continente. Agora, os seres humanos têm que defender o Recife do aquecimento global, da poluição e de espécies invasoras. Os cientistas acompanham esta região vulnerável. Ao longo da costa de Roatán, os golfinhos fazem companhia aos barcos. E fazem contato com invasores pacíficos, os turistas. Para as pessoas e os animais, as Ilhas da Bahia são um refúgio. No passado, os piratas usavam este arquipélago como um dos 13 abrigos no Caribe. A ilha de Bonaca foi construída no Recife para fugir dos mosquitos. Esta cidade já foi uma fortaleza de piratas, mas agora é a capital da ilha de Guanarra. Às vezes chamada de Veneza de Honduras, a região também está à mercê das marés. Em 1502, a Baía de Guanarra estava praticamente intocada. Mas em 30 de julho do mesmo ano,
chegaram as caravelas portuguesas lideradas por Cristóvão Colombo em sua última expedição. Aqui, Colombo celebrou a primeira missa realizada nas Américas, marcando assim o fim de uma era. Nada satisfazia a sede de ouro dos conquistadores. A descoberta deste mundo significou o fim de muitos outros. Cristóvão Colombo deixou as ilhas da Bahia e continuou à procura de uma rota para a Índia. Mais uma vez, ele acompanhou as aves. Foi graças a elas que ele salvou a expedição de 1492. Uma equipe dos exploradores segue o caminho de Colombo e se dirige a uma das últimas áreas virgens do planeta, La Mosquitia. Cristóvão Colombo passou por esta costa em busca de um caminho para contornar o que ele pensava ser uma ilha. Mas quilômetros de mangues e florestas bloquearam a passagem dele. Para o conquistador foi um inferno, mas para os exploradores, a costa de La Mosquitia é uma beleza. Por centenas de quilômetros, o mar e a floresta tropical ficam em contato, uma raridade no planeta Terra. Cara a cara, os dois ecossistemas vitais refletem a energia selvagem um do outro. Por fim, surge uma abertura, o Rio Patuca. Ainda tem gente morando neste estuário, onde a confluência da água do rio e da água do mar cria um bom local para a pesca. O rio é enorme, parece carregar todos os mistérios do altiplano. O fluxo lento, mas irresistível, é um convite para subir o rio. Como todos os exploradores, a equipe espera encontrar a nascente dele. O conquistador Hernán Cortés seguiu o mesmo caminho. Cortés tinha acabado de derrotar o Império Azteca e de dominar as costas hondurenhas. Agora ele queria encontrar o ouro das cidades perdidas. 20 anos depois da chegada de Colombo, ele escreveu para Carlos V. Os relatos sobre esta província são tão maravilhosos que ela vai superar o México em riqueza. Seduzido pelas histórias de cidades pavimentadas com ouro, Cortés subiu o rio, mas só achou florestas. Florestas intermináveis. Os exploradores percorrem o rio até La Mosquitia, a maior floresta da América Central. Apesar de ser considerada Patrimônio Mundial da Unesco, os fazendeiros permitem que o gado paste na reserva da biosfera de Rio Plátano. Algumas das comunidades nativas mais antigas ainda habitam as margens do Rio Patuca. Algumas chegaram aqui pela floresta, vindas até da Colômbia. Outras subiram o rio para fugir dos espanhóis e dos ingleses que disputavam a costa caribenha. Aqui moram os povos Tauaca e Peche. São poucas centenas de nativos vivendo em harmonia com a floresta e o rio. Cortés devia ter prestado atenção nessas pessoas humildes, pois elas sabiam chegar à Cidade de Ouro. Os ancestrais delas moravam lá. Elas saúdam a equipe como saudaram os exploradores ao longo das eras. Em 1929, Charles Lindbergh sobrevoou La Mosquitia e avistou as ruínas de uma cidade de muros brancos. Isso bastou para reacender a lenda da Cidade Branca
e enviar Theodore Mord à procura dela. O fantasma dele ainda assombra a região. Em 1940, Theodore Mord encontrou dezenas de objetos arqueológicos que ele alegou serem oriundos da Cidade Branca. Mas ele morreu sem revelar a localização dela. A paisagem se abre ainda mais. Poucos lugares na Terra oferecem vistas panorâmicas tão imensas. De repente, a floresta fica mais densa. Os ventos alísios que levaram os espanhóis da Europa para o Caribe perdem força aqui. O ar é tomado pela névoa, deixando a floresta ainda mais exuberante. Se a Cidade Branca existe, ela está além desta parede. Depois de séculos de incerteza, os arqueólogos estão perto do objetivo. Cruzando o caminho deles, é possível vê-los sobrevoando as árvores. O helicóptero é equipado com uma tecnologia revolucionária chamada LiDAR, que permite o escaneamento abaixo da superfície da floresta. Embaixo da vegetação, eles acabaram de detectar os contornos de uma cidade abandonada. Uma equipe do programa presencia esta descoberta. Cria-se uma reconstrução da cidade. Nem maia, nem asteca. Esta cidade é diferente. Construída em harmonia com a floresta, lavouras suficientes para alimentar milhares de pessoas cresciam em terraços irrigados. No centro havia pirâmides de pedras coladas com barro. Graças a esta descoberta, toda a região vai ser protegida. Melhor que ouro, o verdadeiro tesouro desta cidade perdida é a floresta. Esta mata é um elo da enorme cadeia de florestas da América Central, que conecta as Américas do Norte e do Sul. É uma ponte ecológica que permite que os animais passem de um continente para o outro. Esta área vital está ameaçada pelo desmatamento e pelas queimadas para a agricultura. A floresta está diminuindo no momento em que se descobriu que ela sustentava cidades e impérios. Ao oeste, o mais famoso desses impérios seduz com seus mistérios. Esta cidade de pedra, protegida pela floresta, se chama Copán. Das 21 cidades-estados do Império Maia, é a situada mais ao sul. Em 1839, os exploradores Catherwood e Stevens viram este lugar encantador e subiram uma das pirâmides. Ao remover a vegetação para ver os entalhes nas pedras, Catherwood se impressionou com a beleza e a complexidade deles. Ele fez ilustrações detalhadas que revelaram a obra dos maias para o resto do mundo. O estudo minucioso desta cultura, pedra por pedra, revelou uma sociedade teocrática. Dedicada à astronomia e à matemática, ela tentava prever os ciclos de criação e destruição que governavam o mundo. Copán foi organizada de acordo com a visão de mundo dos maias. O centro do mundo era representado por uma grande praça com pirâmides que simbolizam as montanhas sagradas e um campo para jogos de bola. Às vezes, em vez de travar guerras, eles jogavam. Só que quem perdia o jogo também perdia a vida.
Copán estava no auge entre os anos 400 e 800 d.C., antes de ruir por causa das guerras constantes, da superpopulação e talvez devido à falta de recursos naturais. O Império Maia teve um fim súbito. Quando os espanhóis chegaram, Copán já estava enterrada na floresta. A noite chegou de vez para esses veneradores do sol. Mas o fim de Copán deu uma nova chance de vida para um povo oprimido que morava nas montanhas. Os exploradores voam para esse território rebelde do outro lado da Floresta Nublada. No limite da Floresta Nublada se situa o país dos Lencas. Este tipo de ecossistema é muito raro e cobre menos de 0,25% do planeta. O ar quente vira vapor ao entrar em contato com as montanhas. As árvores capturam a névoa com a condensação. Assim, a vegetação recebe uma dose dupla de umidade, criando uma área rica em espécies endêmicas, inexploradas embaixo da densa camada de nuvens. A Floresta Nublada também retém água como uma esponja e a devolve para as pessoas e as plantas que vivem no sopé. Depois deste vale se situa a terra dos Lencas, o grupo étnico mais importante de Honduras. São 80 mil nativos que transformaram este relevo rochoso em lar. Mais da metade de Honduras se situa a mais de 600 metros de altitude. O terreno é cheio de aclives e declives, então a agricultura só é possível em pequenos lotes. No passado, as tribos lencas se reuniam em vilarejos minúsculos, rodeados de um mosaico de lavouras de milho, feijão e abóbora, cultivos inventados pelos maias. Recentemente, o café foi inserido na lista. O café é cultivado acima de 900 metros de altitude, onde o solo vulcânico produz a apreciada variedade arábica. O café deu futuro a esta comunidade rural muito tradicional. É uma fonte de esperança para os pequenos agricultores que ainda produzem a cerâmica lenca em fornos tradicionais. Mas os lencas são mais conhecidos por cultivar independência. Eles resistiram aos espanhóis durante muitos anos. O chefe deles, Lempira, acabou capturado neste altiplano, mas continua sendo um símbolo de resistência. 30 anos após a chegada de Cristóvão Colombo, este horizonte passou a pertencer aos conquistadores. Eles já tinham reduzido os 300 mil maias indígenas a 20 mil. Os mercenários embainharam as espadas e criaram vilarejos como Grácias em pleno território lenca. Igrejas foram construídas para supervisionar uma nova organização de mundo. Cidades de estilo europeu, construídas de forma reticular, substituíram os povoados maias que não tinham estradas, já que eles desconheciam a roda. Os novos governantes investiram em eficiência e crescimento.
A viagem segue para o leste, rumo a este mundo novo de grandes cidades coloniais. A equipe sobrevoa a enorme barragem Francisco Morazán, onde ocorre piscicultura, antes de chegar a Comayagua, situada nas montanhas. Graças às minas de ouro, Comayagua, durante um breve período, foi capital de Honduras. Tempo suficiente para os espanhóis construírem a Catedral de Santa Maria, uma das mais antigas da América Central. Este prédio barroco domina a cidade, com a linda residência construída ao redor de pátios. Mas as capitais hondurenhas vêm e vão de acordo com o ouro e a prata extraídos das montanhas. Com o declínio da produção local, a vizinha Tegucigalpa se tornou a capital, e em 1548, os espanhóis descobriram novos depósitos de metais preciosos. Atualmente, o Cristo de El Picacho domina esta cidade de 2 milhões de habitantes. Mas o ouro agora é raro aqui. O destino desta cidade foi confiado à Virgem de Suiapa, a padroeira de Honduras, a quem esta basílica é dedicada. O vento do oeste sopra. O horizonte se abre e revela outro oceano salpicado de ilhas vulcânicas. O Golfo de Fonseca, 185 quilômetros de costa do Pacífico. Aqui, Honduras faz fronteira com a Nicarágua e El Salvador. Esta é a maior floresta aquática da América Central. 6 das 54 espécies de mangue do mundo são encontradas aqui. Esta é a passagem para o Pacífico que todos os exploradores desejavam. Esta janelinha para um dos maiores oceanos do mundo. Mas a passagem é impedida por grandes piscinas industriais de aquicultura, que já substituíram cerca de 200 km² de mangues. Estas formas geométricas indicam a presença da indústria do camarão. As linhas retas contrastam com as formas naturais do estuário, moldado pelas marés. Entre estes dois mundos, o natural e o industrial, Honduras tem que encontrar força. Atualmente, o único império que governa este país é o da natureza. Apesar de frágil, ela reina suprema. É um tesouro vivo que vale mais do que todo o ouro perdido de Honduras.